Estamos de volta com o Alesp em Pauta. Agora o assunto é cultura. Aqui no Alesp em Pauta, porque a Alesp recebe, a partir desta terça-feira, a exposição gratuita Arte, Cultura e História do Irã. A mostra celebra os 120 anos de relações diplomáticas Brasil-Irã, promovendo intercâmbio cultural e científico. Para falar sobre essa abertura, recebemos agora aqui no Alesp em Pauta Haji Nasser Kazahagi, diretor do Centro Islâmico Ar-Ressala, o Centro Islâmico no Brasil. Seja muito bem-vindo, Haji. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por proporcionar esse tempo para a gente poder conversar um pouco sobre essa exposição. Sempre muito bom divulgar a cultura e divulgar, inclusive, a cultura de outros países, como o Irã, um país com muita história. Me fala um pouquinho sobre o que as pessoas vão encontrar nessa exposição. Olha, o que as pessoas vão encontrar é justamente aquilo que geralmente na mídia tradicional é o culto, né? Aquele lado bonito, a cultura iraniana, a história iraniana, que com certeza é uma das histórias mais antigas do mundo. O Irã é um dos países mais antigos do mundo, então tem muita história, tem muita coisa bonita, os poetas iranianos, a história, enfim, é uma riqueza enorme que é uma pena as pessoas não conhecerem esse lado do Irã e apenas ficarem reféns, infelizmente, daquela mídia tradicional que traz, infelizmente, os conflitos, as guerras. Isso é o que nos incentivou a correr atrás e trazer essa exposição para esta casa, que é a Casa do Povo. Então, as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o Irã. Agora, Haji, não só a cultura, mas se fala muito de matemática, poesia, literatura, tem muita coisa para mostrar que não é mostrada tradicionalmente. Um espaço como esse pode atrair mais pessoas para que elas conheçam um pouquinho, né? Com dessa certeza, história com certeza. De muitos séculos. Era o Império Persa. Sim, sim. Com certeza, um império que, na verdade, é uma das terras mais antigas do mundo. Contribuiu e continua contribuindo para a humanidade. Se hoje nós temos esse avanço na medicina, não devemos esquecer do pai da medicina moderna, que é o Avicena. Muitos dos utensílios, inclusive o álcool que a gente usa no dia a dia, ele é uma invenção desse grande cientista que é iraniano. Então, é uma pena a gente não conhecer um pouco mais sobre o Irã, conhecer um pouco mais sobre esse povo, tem muitas coisas em comum com o brasileiro. Sabia que o iraniano adora a música? É um povo muito feliz, é um povo alegre. O brasileiro, a gente sempre costuma dizer, só cair um final de semana prolongado, você já vê ele viajando, fazendo as malas, as estradas cheias. Ali também é a mesma coisa. O iraniano adora um lazer, os parques ficam cheios de pessoas, inclusive fazendo piqueniques. O Irã, país seguro, por muito que aquilo as pessoas imaginam, né? É um país maravilhoso, seguro. O que mais? Tem muita coisa em comum. Nossa, se a gente começar a conversar aqui, vai até amanhã essa conversa. Mas tem muita coisa, vale muito a pena conhecer. Se não puder ir até o Irã, pelo menos leia, pesquise, olhe e venha visitar essa exposição. Você mencionou agora há pouco que a embaixada do Irã foi a primeira embaixada na cidade de Brasília, na nova capital, Brasília, na sua inauguração. A gente costuma sempre... O ano passado, na verdade, ou esse ano, foram 120 anos de relações diplomáticas entre o Irã e o Brasil. E essas relações são uma das mais antigas para o Brasil. E a embaixada iraniana, inclusive, foi a primeira embaixada estrangeira inaugurada na capital, na nova capital. E isso demonstra o tamanho desses laços, né? Os laços entre os dois povos são muito fortes, há 120 anos, e esses laços a cada dia vêm crescendo, vêm fortalecendo. Hoje negócios, comitivas científicas, enfim,
negócios, intercâmbio comercial entre ambos os países. Eu lembro que uma vez uma comitiva, eu acompanho muito comitivas, né? Eu faço tradução, então eu acompanhei a comitiva do ministro das Relações Exteriores quando veio ao Brasil, isso lá para uns 10 anos atrás, quando a gente estava se despedindo dele ali no aeroporto militar, né, de Brasília. Então eu vi uma coisa muito inusitada, né? Vocês vão com certeza achar muito estranho. Eu vi umas caixas com um veterinário sentado do lado dessas caixas. Eu perguntei o que é essas caixas. Então ele falou, eu trouxe os macacos. Eu falei, que macacos? Ele falou, os macacos que nós temos que mandar para o Irã para fins científicos. Ou seja, depois eu fiquei sabendo que era um acordo bilateral entre os ministérios de ciências entre os dois países, onde o Irã, depois de muitos anos de negociação, o Brasil concedeu alguns macacos de uma certa, de uma raça específica, onde o Irã pudesse fazer alguns estudos, né? Então, foi muito curioso para mim, né? Enfim, a gente acabou colocando ali os macacos dentro da... Eles viajaram junto com o Ministério, junto com o Ministro das Relações Exteriores para o Irã e não foram no hangar de baixo, viu? Tem que ser na parte dos passageiros. Devidamente pressurizada. Com certeza, porque são criaturas, são vivas, né? Então ali embaixo faz frio. E, nossa, era um procedimento muito... Era a primeira vez que eu fiz isso, mas foi muito curioso. Mas isso foi muito curioso para mim, né? E é isso, entre o Brasil e o Irã tem muita coisa em comum, e os dois povos têm muito que se aproximar e se conhecer. Como, na sua opinião, Raj, a gente pode mostrar para as pessoas, para os brasileiros principalmente, um pouquinho mais dessa cultura iraniana, um pouquinho mais dessa tradição, esses objetos de arte impressionantes que o Irã produz? Como aproximar ainda mais esses dois povos? Eu acho que, inicialmente, trazer a informação para eles e despertar esse interesse, né? Eu acho que se o brasileiro souber o quanto a comida iraniana é deliciosa, o quanto os artesanatos iranianos são lindos, maravilhosos, caprichados, como também os artesanatos brasileiros, os tapetes persas iranianos, quem de nós, talvez aqui mesmo dentro dessa casa haja alguns salões com tapetes persas, os famosos tapetes persas. Então tudo é uma questão de conhecer, é uma questão de uma questão de realmente conhecer um pouco, né? Talvez eles já tenham contato, mas eles não sabem que aquilo é oriundo da Pérsia, do Irã. A gente recomenda muito que estudem, conheçam, não sejam reféns dessa mídia, infelizmente, tradicional, né? Que apenas... Só mostra uma parte da história, não mostra... apenas uma parte, exatamente. Ou, de repente, faz uma seleção de alguns países que o público deve conhecer, outros não. Não precisa conhecer essa cultura, não precisa conhecer essa história, conheça essa história desse povo apenas que está nessa região. Então, isso... o Irã está localizado em uma das regiões mais antigas do mundo, né? Então tudo começou ali, né? Eu acho que a própria pessoa, né? Sai ganhando, conhecendo essa história e conhecendo esse país e outros países ali do lado também. O Irã está do lado do Iraque, da Síria, do Líbano, da Palestina. Todos esses países são países milenares, né? Que merecem ser conhecidos e estudados, se não pelo menos de perto, se não de perto, pelo menos de longe. Conhecer um pouquinho mais da cultura. Raj, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, a gente vai para um breve intervalo. E agora você acompanha imagens de Sorocaba, localizada a cerca de 100 quilômetros da capital paulista. A cidade tem a economia impulsionada pelos setores farmacêutico, de couros e calçados, automotivo e químico. Sorocaba também conta com um importante parque zoológico, jardim botânico
e parques naturais. Os atrativos da cidade contribuíram para que Sorocaba recebesse recentemente o título de município de interesse turístico aqui na Alesp. O Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Alesp em Pauta. Seguimos falando de arte, cultura e diplomacia aqui no Alesp em Pauta. Haj Nasser Casarraj, espero que eu tenha dito o seu nome corretamente, diretor do Centro Islâmico Ar-Ressala. O Centro Islâmico no Brasil continua conversando conosco sobre a abertura da exposição Arte, Cultura e História do Irã, aberta aqui na Alesp nesta terça-feira. Você estava comentando agora no intervalo que existe um time de futebol com o nome Brasil, lá no Irã. Sim. Para quem não sabe, o iraniano ama esporte, gosta bastante de futebol, não tanto quanto o brasileiro, mas está seguindo um bom exemplo. Tudo que é esporte coletivo, né, especialmente o vôlei iraniano é bastante famoso, ganhou várias medalhas. E lá no Irã tem um time de um estado de Abadan. Esse estado, na verdade, eles são amantes, eles amam o Brasil. Inclusive, as cores desse time são verde e amarelo. Toda a cidade ela é decorada com essas cores. Os restaurantes, lojas, cafeterias, tudo é bandeira do Brasil. Isso não é exagero, é só você fazer uma pesquisa que você vai ver o quanto essa região ela se identifica. E eles têm até uma brincadeira que eles falam o seguinte: o Brasil era pedaço de Abadan e depois ele se separou. Ou seja, ele pertence a nós. Eles fazem essa brincadeira. Mas é um povo que ama o Brasil, ama o futebol brasileiro, a ponto de escolherem as cores, né, do seu time, desse estado, com as cores da bandeira brasileira. O Brasil está fazendo sucesso lá em Amadã, o nome. Abadan é uma região do sul do Irã, é uma região bem quente, né? A região do sul do Irã. O Irã, na verdade, geograficamente falando, é um país
que tem quase um clima parecido com o Brasil. Se a gente estiver aqui, por exemplo, no Brasil, durante o inverno, o sul do Brasil ele é frio, só que o norte ele continua aquela temperatura mais razoável. O Irã também é quase a mesma coisa. Eu estive o ano passado no sul do Irã, onde eu visitei uma região chamada Kish. É uma ilha, para quem quiser pesquisar também, ela fica no Golfo Pérsico, é uma ilha maravilhosa, é um lugar muito parecido com, hoje em dia a gente fala muito de Dubai, é praticamente igual, é uma cópia de Dubai iraniana. Os mares maravilhosos, restaurantes lindos, um lugar muito de família. E eu visitei essa ilha no inverno, enquanto na minha cidade, que é Qom, é a cidade do seminário islâmico religioso, faziam ali quase 5 graus, 10 graus abaixo do zero, e nevou também. Essa região a temperatura era agradável, as pessoas andavam de short, enfim, camisa mangá curta, né? E esse é o Irã, né? É um país que do norte ao sul, leste ao oeste, tem mais de 8 etnias, cidades escultadas dentro de montanhas, região rica em gastronomia, músicas. Inclusive umas imagens. Exatamente, essas regiões. Eu lembro que a gente foi viajar com um professor da Universidade Fluminense e a gente andava, essas ruínas que a gente está vendo aqui nessa TV, a gente vê no meio da estrada. Imagina você pegar uma estrada aqui, por exemplo, a Castelo Branco ou Imigrantes, você vê as ruínas lá no meio do deserto. Então é tanto ponto turístico, são tantas ruínas que eles selecionam, né, para criar aquele ponto turístico, enfim. Tem a mesquita famosa de Isfahan, de 7 ecos. É uma mesquita enorme, um pátio enorme de 1000 metros, que a pessoa, antigamente a gente falava, como é que um palestrante palestrava no meio de 1000 pessoas e não usava microfone? Nessa mesquita você consegue ver esse milagre acontecendo. O arquiteto da mesquita, ele a construiu de uma maneira que o palestrante ficasse ali parado no meio da mesquita, só falar que todas as pessoas ali dentro do pátio poderiam ouvir, não precisava nem levantar a voz. A mesquita que o minarete balança também, né? Nossa, são tantas, a cidade vermelha que fica entre a cidade de Qom e a cidade de Isfahan, uma cidade totalmente, o barro, né? Acabou fazendo com que essa cidade ficasse famosa como uma cidade vermelha. A terra dessa cidade é vermelha, então todas as casas meio que elas têm essa cor. É um país maravilhoso, olha, a gente recomenda muito, não é porque eu sou de origem iraniana, mas da mesma maneira que eu recomendo todo iraniano a visitar o Brasil, a conhecer as maravilhas do Brasil, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, norte do Brasil, sul do Brasil, eu recomendo todo brasileiro a conhecer o Irã, porque depois da primeira viagem ele com certeza vai ficar viciado, um bom vício, né? E vai querer viajar outras vezes. Haji, como é que as pessoas conseguem conhecer um pouquinho mais não tem como falar do Irã, não falar da religião, né? A religião que é a mais praticada lá no Irã, que é o islamismo. Sim. Como as pessoas podem conhecer e se aproximar mais dessa religião? O Irã é um país de mais de 90 milhões de habitantes, onde a grande maioria da sua população é muçulmana. No entanto, dentro do Irã tem uma diversidade religiosa enorme também. Temos cristãos, inclusive zoroastras também, né? E até mesmo judeus. Essas são as principais religiões, 97%, eu acho, ou 98% da população iraniana são muçulmana, e esses outros 2% são minorias que têm seus direitos garantidos dentro da Constituição iraniana. Inclusive, tem um representante no parlamento iraniano de todas essas minorias, e eles defendem seus direitos, eles têm seus calendários, suas datas comemorativas, possuem seus templos, possuem suas escolas, possuem seus cemitérios, seus clubes e exercem sua liberdade
religiosa dentro do Irã de uma maneira muito tranquila. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo e hoje ele também possui no Brasil muitos seguidores, talvez entre 500 mil e 1 milhão de seguidores, muitas mesquitas, muitas entidades religiosas, centros islâmicos, entre eles o Centro Islâmico Ar-Ressala. Quem quiser conhecer é só pesquisar Ar-Ressala, A-R-R-E-S-A-L-A, nas redes sociais, no YouTube nós temos um canal onde a pessoa pode conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos da religião, o que a nossa religião prega, quais são os fundamentos, a cultura muçulmana, enfim, também falamos sobre política dentro das nossas redes sociais. Por que essa região onde os países muçulmanos, os países do Oriente Médio, é tão disputada, tem tanta guerra, tem tantos conflitos? Tudo isso é proporcionado aos ouvintes, aos pesquisadores, a quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa cultura, sobre essa religião. Vale muito a pena conhecer e acessar os sites e os portais do Ar-Ressala. Legal também a gente destacar que essa exposição aqui na Alesp, que se iniciou hoje, fica no espaço Quarto Centenário, bem próximo ali da entrada, das 8 da manhã às 20 horas. Quer aproveitar para a gente finalizar, fazer um convitinho para quem está te assistindo, Claro. para vir conhecer essa exposição? Primeiro, eu não quero deixar de agradecer o nosso querido deputado Mário Muricy, que teve um grande papel e ajuda na concretização dessa exposição, e gostaria de convidar todos vocês, queridos irmãos e irmãs, a virem ao longo das próximas 2 semanas. Eu acho que a exposição vai até o dia 9 ou dia 10 de outubro. Conheçam, pesquisem, leiam, entrem em contato conosco, tem ali as nossas redes sociais e planejem a próxima viagem. E já tem aí uma indicação para onde vocês vão. Tem várias dicas aí, né? Que você Muitas deu. dicas, exatamente. Só corrigindo, a exposição está no espaço Quinto Centenário, bem próximo à entrada aqui da Alesp. Agi, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado pela aula de história aí do Irã. Obrigado a vocês por essa entrevista, por esse tempo. Obrigado a você pela sua paciência. E obrigado a todos os irmãos aqui, colaboradores da TV Alesp. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Obrigado. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Rede Alesp, a serviço do cidadão. O trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance.